Olá, pessoal. É uma manhã muito agradável. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Lemos até o versículo 7. Eu já passei muitos anos dentro do Evangelho. Já se completaram quase 60 anos da minha salvação. E eu não consigo acreditar que já se passaram quase 60 anos. Para ser mais exato, né, em 2022 irei completar os 60 anos de salvação. Mas realmente já chegamos próximo aos 60 anos. E é inacreditável. Só que ultimamente Deus me concedeu muita graça. Dentre os meus sobrinhos, né, eu tenho o pastor Yongju Park. E ele era missionário em Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York. Manhattan é um lugar muito caro, é um dos mais caros do mundo, né, para se viver. Então alugamos um local para usar como igreja, mas já que era um prédio comercial, não podia nem comer nem dormir ali dentro. Só que na nossa missão, a maioria das atividades cotidianas, até a vida dos missionários, são dentro da igreja. Então é muito bom quando é permitido no prédio viver também e fazer as rotinas diárias. Mas não era permitido. Só que naquela época, né, tinha um problema financeiro, né, econômico ali em Manhattan, por isso o valor de alugar uma casa ficou muito baixo. Então, nós vendo aquelas condições, pensamos, nessas condições nós podemos alugar um local para usar como igreja, um local para poder dormir, né, como uma casa. E nós pedimos o fazer ali cancelamento, né, do contrato do lugar onde nós estávamos. E o dono, ele havia permitido, mas ele falou: não vou te devolver o calção dos 3 meses, né, que você deu, porque isso é a regra, né, são as normas. Mas nós pedimos, imploramos e de alguma forma conseguimos, né, receber aquele dinheiro. Só que logo após ter saído daquele lugar onde estavam, foi para esse novo lugar para alugar, só que o dono falou que naquela manhã haviam alugado aquele lugar. Era um prédio muito bom, mas já não estava mais disponível, né? E tinham outros lugares muito bons em Manhattan e nós acreditávamos que poderíamos alugar.
Só que o interessante é que, por quase 6 meses, todas as manhãs, né, os missionários eles faziam uma marmita e saíam para procurar uma casa e não conseguiram um lugar. Naquela época, os irmãos da igreja de Nova York, eles sentiram, né, que o missionário Yongju Park ficaria em tentação por não conseguir um prédio, uma igreja. Geralmente os pastores têm que pensar nos membros, né? Só que os membros estavam pensando no pastor. E todas as noites, entre eles, prepararam uma conferência, né? De casa em casa. E quando eles faziam a conferência, eles não eram simplesmente um culto. Eles preparavam toda a comida. E com medo do pastor perder as forças na hora de pregar, né? Eles sempre traziam uma pessoa nova ali para pregar o evangelho. Então, por 6 meses eles fizeram isso. Mesmo assim, não conseguimos uma casa para alugar, um local. Mesmo tendo o dinheiro e tendo tantos prédios, não tínhamos encontrado um lugar adequado. No final das contas, né, o pastor Yongju Park não continuou ali. Ele iniciou a igreja no Canadá. Só que quando veio outro missionário, depois de uma semana da sua chegada, ele conseguiu um prédio lá em Manhattan. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Só temos o dinheiro, temos muitos prédios para poder alugar, mas se Deus não permitir, não acontece. Por mais que seja impossível, mas se Deus permitir, acontece. Então, o pastor Yongju Park estava em Nova York. Ele é meu sobrinho, né? E naquela época eu estava precisando de alguém que me acompanhasse dirigindo o carro. E eles me indicaram um irmão que vive aqui na igreja para poder dirigir o carro para mim. E não é hoje assim, né? Não é mais assim hoje, mas naquela época eu calculei quanto tempo eu passava dentro do carro. E em um ano eu passava cerca de 700 horas dentro do carro. E dá para calcular isso sabendo mais ou menos a distância dos lugares que eu vou e o tempo que eu permaneço no carro para percorrer aquela distância. Então, isso quer dizer que por dia eu ficava 2 horas no carro, pelo menos. Então, das 24 horas do dia, tirando o momento de dormir, de refeições, 2 horas é muito precioso, né? Então eu senti que deveria utilizar aquelas 2 horas com mais proveito. Por isso eu pensei muito, né? Quem será que pode me acompanhar, dirigir o carro para mim? E eu senti que não deveria ser um irmão, mas sim um ministro. E tem ali, né, um primo do pastor Young Park. Perdão, era tio dele, né? Que era um profissional piloto de carro. Ele era campeão mundial, assim. Só que, comparado a ele, aos meus olhos, não tinha ninguém melhor do que o pastor Young Park para poder dirigir o carro. Por isso eu liguei pro meu sobrinho lá, o pastor Young Park. Eu falei, já que ele é meu sobrinho, né? Eu chamo ele de uma forma mais íntima. Ei, Youngju, seria bom você vir pra Coreia, né? Receber treinamento espiritual também e me acompanhar dirigindo o meu carro. E ele ficou muito decepcionado. O senhor poderia me deixar um pouco mais. Eu sei que eu tenho errado muito, mas já tá me mandando voltar para ser motorista. Mas ele veio para a Coreia. Então, quando ele veio, ele já veio com essa postura, né? Eu não sou mais pastor, eu sou motorista. E ele ficava me acompanhando no meu escritório. Só que num certo dia eu havia ido para participar da cantata de Natal em Yosu.
Naquele dia eu não pude, né, dormir direito, porque nós partimos de madrugada. Pela manhã fizemos reunião de ministros e depois pediram para eu conduzir reunião das esposas, né, das pastoras. E eu falei pro meu sobrinho, ó, Youngju, será que você pode conduzir essa reunião das pastoras por 1 hora? Eu tô muito cansado. E então se reuniram as pastoras, né? Ele começou a falar. E eu estava cochilando, né? Encostado assim na parede. E eu tomei um grande susto. Porque eu senti fortemente o trabalho do Espírito Santo no coração dele. Um dia o pastor Leão de Parque me testemunhou que durante aquele ano, né, que ele havia passado na Coreia, depois de ter voltado do Canadá, ele havia trazido 2 malas grandes, mas ele falou que não teve tempo de abrir aquelas malas depois que voltou do Canadá. Porque pela manhã ele já chegava cedo na igreja, passava o dia inteiro ali, tendo cultos, reuniões. Aí chegava tarde da noite, tomava banho e... E ele, assim, por si, estava acreditando que já não tinha mais esse cargo de pastor, mas Deus estava trabalhando grandemente na vida dele. Dentro da Missão Boa Notícia, nós selecionamos alguns pastores para serem pastores regionais, né? São pastores líderes, né? E hoje, o pastor Young Park é um pastor líder. Quando eu vejo na Bíblia, existem, pessoal, muitos ministros na igreja. E todos têm um modo de pensar diferente. Só que o maior dos problemas é que num certo dia ele pensa, o meu ministério está bom. Olha, aquele missionário, nós estávamos no seminário na mesma época. Mas ele, até agora, a igreja dele só tem 2, 3 membros. Agora, já passou um ano, no meu caso, pelo menos tenho mais de 10 membros. 10 membros por ano vão aumentando. Então a pessoa fica grata. Só que uma pessoa que recebeu essa graça não fica somente grato, né? Muitos acabam ficando com o coração muito exaltado. Só na nossa igreja, só de ser atento às palavras e escutarem bem as palavras dos líderes, vai ter uma boa vida espiritual. Mas a partir de um certo momento que a pessoa sente que está tendo um bom ministério, ele começa a menosprezar os seus líderes. Uma vez um irmão me procurou. É um irmão que havia ido ministrar há pouco tempo. E ele estava falando, pastor, o evangelho da imposição de mãos que o senhor prega está errado. Eu quase desmaiei, caí para trás. Ele não sabe nada da Bíblia. Quando eu vejo, ele não sabe nada da Bíblia. Só que ele falou sobre a imposição de mãos, né, o evangelho da imposição de mãos. E eu perguntei, por que está errado? Pastor, o pecado não foi transferido naquele momento. Ah, então quando foi transferido? Quando Jesus estava orando em Getsemani. Onde está isso na Bíblia? Então quer dizer que Jesus Cristo, ele carregou aquele pecado até aquele dia? Eu perguntei para ele. Você conhece João capítulo 1, versículo 29? O que João diz lá em João 1, 29? No dia seguinte viu João a Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Aí ele tava falando, mas é porque na interpretação em inglês esse take away não significa, né, naquele tempo verbal. Então, ele já partiu da igreja e até hoje afirma que o evangelho da imposição de mãos está errado. Aí eu perguntei pra ele, tá errado então João capítulo 1, versículo 29?
E ele estava falando que a tradução no inglês estava mais correta. E eu falei, mas a Bíblia em coreano não foi traduzida do inglês, foi traduzida direto do hebraico. As pessoas que não sabem, eles dizem que o King James é o bom. Mas, pessoal, a versão King James realmente é ótimo dentro da tradução em inglês. Eu não estou dizendo que a versão King James está errado. Mas uma coisa que nós devemos saber é que, pessoal, a linguagem é uma formação da cultura da civilização. E a cultura ocidental ela é mais materialista. E a cultura oriental ela é mais mental, né? E já que o idioma é desenvolvido da cultura, todos os idiomas assim do Ocidente é muito bom para ter expressão, né, desse mundo materialista. Mas a cultura oriental é muito boa para expressar coisas mentais, coisas espirituais. Então, quando foi traduzido para o inglês, os coreanos, por exemplo, falam: tem muito afeto. Tá vendo? Só que não é isso a tradução em coreano exatamente. Porque no inglês não existe essa palavra chamada chong, né? Então se pega uma palavra aproximada. Então, tem a palavra parecida? Não, tem parecido, mas não é. Por exemplo, é rancor, né? E eu expliquei. No inglês, quando você usa uma palavra para expressar morte, die. Mas no coreano, não. Sabe quantas palavras, quantas expressões existem para morreu? 돌아가셨다, 운명하셨다, 소청하셨다. Tem mais de 10. Por quê? Porque os coreanos, né, dentro dessa cultura oriental, eles têm essa mentalidade, esse idioma voltado para a mentalidade. Utilizamos a palavra morreu para um cachorro, para um animal, para um porco, mas eu não posso falar que o meu pai morreu, porque isso estaria igualando a pessoa ao animal. Então a gente utiliza outro termo. Ele voltou, né? Ele foi elevado, ele foi levado. Existem outras expressões, muitas outras expressões, né? Muito mais de 10 expressões que mostram esse tipo de morte. Só que os ocidentais não conseguem compreender isso. De vez em quando a gente fala tijotá, que é um pouco mais, né? Ou kologatá, ou deixou a colher, né? Tem umas expressões assim. É um pouco mais, assim, crítico, né? Então, nesse aspecto assim mental, né, o idioma ocidental não é tão evoluído. Eu não sou bom no inglês. Por isso, agora que está sendo muitas transmissões, né, nos Estados Unidos, eu tenho que pegar uma pessoa que fale bem o inglês para traduzir. Só que eu não posso, né, já que é uma emissora, eu não posso não saber dessas coisas. Agora estou um pouco parado. Só que é importante nós sabermos que não se compara a tradução coreana com o inglês. Eu também tenho várias versões da Bíblia em inglês em casa. E uma das Bíblias que eu tenho. Eu tenho uma Bíblia que tem 4 traduções em inglês diferentes. Então, quando eu tenho uma certa incerteza de uma determinada palavra para usar numa pregação, eu vejo. Mas no inglês realmente falta um pouco, né, dessa profundeza para poder expressar o mundo mental, o mundo espiritual. Então, seria muito bom, por exemplo, traduzir o coreano para o inglês. Ou oriental para o inglês. Mas é difícil, é muito difícil. Praticamente não faz sentido você tentar traduzir a Bíblia em inglês para o oriental. A Bíblia coreana é muito mais completa nesse aspecto. Quando eu leio a Bíblia em inglês, eu não poderia ter tanta percepção, né, da Bíblia. A Bíblia em coreano é muito detalhada, muito profunda. É muito bom. E não são muitos os que sabem disso. Eu nasci na Coreia, eu aprendi o coreano e leio a Bíblia em coreano.
E quando eu comparo, né, com a tradução em hebraico, tem muitas palavras que o inglês não consegue traduzir da Bíblia em hebraico original. Então eu expliquei. A versão King James, comparado à Bíblia coreana, você sabe quantas palavras tem a mais? Não, não sei exatamente. É uma proporção de 3 para 5. Então, a versão King James tem muito mais palavras do que a versão em coreano. Por quê? Porque não existem, né, vocabulários no inglês para poder expressar aquilo. Tem muitas expressões para coisas materiais, mas para expressar sentimento, emoção ou algo espiritual ou mental, não tem palavras. Sim, então pessoas que não sabem bem o inglês, eles me ligam também e falam: Pastor, tá com a Bíblia do Satã? Pessoal, eles falam que essa Bíblia que a gente tem aqui é do Satanás. Se comparar com a King James dos Estados Unidos, desculpa eu falar isso, mas é incomparável. E outra coisa, a versão King James foi escrito, né? A versão que é vendida aqui na Coreia foi traduzida por um senhor de sobrenome Jung, mas infelizmente ele não sabe bem inglês. Então existem muitos pontos errados na tradução que ele vende aqui na Coreia, né? Principalmente no livro de Jeremias. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, no seu fim será insensato. Pessoal, o que diz aqui? A perdiz, sim, ela choca os ovos, mas ela choca ovos que não pôs. O que significa? Disseram que o Cuco, né, ele estudou na escola de música, né, porque ele canta bem. Mas eles não sabem chocar os seus ovos. Então, já que os cucos eles não conseguem chocar os ovos, né, ele vê a perdiz ali chocando os ovos, então ele espera. E quando a perdiz ela vai beber água, ela se distancia um pouco do ninho, o cuco leva os seus ovos ali para que a perdiz choque. E ali realmente o pássaro nasce, né? Só que é chocado pela perdiz. A perdiz não está sabendo de nada, ela só está ali chocando. Ela choca, né? E ela cresce como a filhote de um perdiz. Mas, já que é ovo de um cuco, quando ele nasce, quando o ovo se quebra, ele é um cuco. E esse cuco lá, filhote, começa a empurrar, né, os filhotes de perdiz, começa a comer a alimentação dele. E já que os filhos ali da perdiz não são o cuco, no final das contas, ele volta para ser o cuco. Então, aqui botaram até a tradução, né? E tenta traduzir isso aqui ao pé da letra. E falar, com a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará e o seu fim será insensato. O que significa? Aí, né, que a perdiz choca os ovos, mas não nasce, né? Acho que em inglês tá assim. Então, na tradução, na literária, se ele choca os ovos, mas não nasce, como é que ele volta a ser para sua mãe, né? Pro cuco? Tem muitas traduções assim. Eu já comprei cerca de 300 versões, né, da Bíblia King James em coreano, ou seja, a tradução da Bíblia em inglês para coreano. Eu comprei 300 Bíblias exemplares e distribuí entre os nossos pastores. Eu falei, vamos ler, se for bom a gente vai usar isso. Só que nós lemos e tinham muitos pontos errados. Não teve realmente uma tradução fiel do inglês. Aqui, por exemplo, usa a palavra hatch,
E o que significa hatch? É tipo, pode ser abrir algo, abrir uma tampa, abrir a tampa de um tanque, né? Ou quebrar ali os ovos, no caso. Então, no inglês, isso eles utilizam para quebrar os ovos, né? Para o pintinho nascer. Então, na versão em coreano, a tradução é muito mais exata, muito mais clara. Chocar os ovos, né? E nascer. Só que se nós vermos a versão da tradução do King James para o coreano, pode, por favor, colocar aqui a legenda? O que está em coreano é esse. Então, tá exato aqui. Só que na versão King James, existe um significado diferente. Você tem a versão King James em coreano? Não tem? A tradução está diferente do que realmente está no inglês também. Então isso aconteceu porque a pessoa que traduziu o King James original para o coreano fez errado. Mas já que muitas pessoas... Já que essa primeira versão aqui está errada, por mais que eles tentam renovar essa versão, já que a primeira versão está errada e essa aqui que nós utilizamos é boa, não são bem-sucedidos quando tentam atualizar as coisas também. Por isso que nós utilizamos essa versão que usamos. Essa versão está muito bem traduzida. Tem muitos textos aqui que realmente tocam com o nosso coração. Mas as pessoas aqui coreanas disseram, né, de saber do inglês e ficam dizendo que essa versão é do diabo. Pessoal, como é que uma pessoa recebe a salvação lendo uma Bíblia que é do diabo? As pessoas, quando pensam saber de algo, eles pensam que aquilo que ele descobriu é tudo. Dentre os ministros, muitos são assim. Então, quando as pessoas saem para evangelizar, uma ou duas pessoas começam a receber a salvação, e ele se considera maior do que os outros. Então começa a criticar, são contra. E, lamentavelmente, né, realmente de uma forma muito penosa, eles saem da igreja, começam o seu ministério, mas não tem fruto nenhum. E dentre os nossos ministros, realmente tem ministros que são muito bons, são pastores muito preciosos. Tem esses. E seguem de todo o coração. Mas aqueles que se consideram bons, são arrogantes, tudo que está de desacordo com o coração deles está errado. Aquele que recebeu a salvação pela graça, não por mérito. Então devemos agradecer a salvação que recebemos. Temos que ter gratidão a ter uma igreja que prega o evangelho. Mas eles passam a não enxergar mais isso. E começam a criticar no seu conceito. Por isso, muitas pessoas partiram da igreja. Ainda bem que, ultimamente, pessoas que saíram acreditando estarem corretas estão voltando, né? Principalmente no caso do Sonunjang, irmão Sonunjang. Ele voltou e hoje ele prega o evangelho com muita gratidão no coração. No começo ele foi contra a igreja, ele saiu, não passou muito tempo, ele começou a beber, se corrompeu. E o que é importante nós sabermos? Só nós devemos pensar um pouco mais profundamente. Sim, por exemplo, nós percebemos um versículo na Bíblia, as pessoas começam a receber salvação por nós, eu viro um pastor, começamos a ministrar. Mas durante o ministério realmente tem muitas faltas. Nesse ponto eu sou muito falho. Nesse ponto eu sou muito fraco. Realmente tem muitos erros que eu cometo. Realmente é assim. Quando eu pregava o evangelho na penitenciária de Kimcheon, junto com um time ali de evangelização, nós íamos visitar, né? E eu fui na igreja presbiteriana também, na metodista, também na igreja Sancho Sencho.
São igrejas que eu não consigo me esquecer até hoje, porque nós fizemos a conferência e todos receberam a salvação, todos ficaram muito felizes. E sabe, tendo essas igrejas que tinham recebido a salvação, isso me dava uma grande satisfação no meu ministério. Teve uma igreja presbiteriana que eu fiz uma conferência, toda a igreja recebeu a salvação. Toda vez que eu vou pra Poô, né, ali, eu encontro com os irmãos de lá. E Deus me mostrou uma coisa. Passando 6, 7 meses, eu encontrava eles, só que já não tinham mais alegria no coração, já estavam afundados no mundo. E eu pensava, o que está acontecendo? Será que o evangelho está errado? E aí eu percebi uma coisa. Eu pensei que acreditava... Eu pensava que bastava só pregar o evangelho. Mas se, mesmo eu tendo a salvação, se não tiver estabelecido uma igreja e não tenha um guia ali para conduzir esses irmãos, as pessoas não conseguem se manter. Então eu saí ali de Kimcheon e fui para Daegu. Estávamos ali em Kimcheon como o centro da missão e comecei a igreja em Daegu. E quando estive ali em Daegu vendo a vida espiritual, Deus começou a me dar aquele desejo, né, de começar uma escola para missionários, para formar missionários. Realmente eu não queria fazer isso. Como eu vou fazer uma escola? O que eu conheço para poder ensinar? Não consigo, não posso. E aí, com esse sentimento, meio que eu rebatia a Deus, Deus ficava quieto, né? Parecia que ele me atendia. Só que passava um pouco de tempo, novamente ele me dava aquele desejo. Mas, pastor, Deus, eu não quero. Então, tenho o tio da minha esposa, né? O irmão mais velho da minha sogra. Ou seja, o tio, né, da minha esposa. Na verdade, é um pouco distante, né? Não tem muito relacionamento com esse tipo de parente. Só que ele é o Dr. Im Myung-bin, né? Que foi o fundador da Sociedade Bíblica na Coreia. E eu o procurei um dia. E eu falei, olha, eu estou planejando fazer uma escola de missionários, né? E eu pedi a ajuda dele. Senhor, seria bom se o senhor pudesse me ajudar nisso. Porque ele, pessoal, ele já tinha encontrado com a rainha da Inglaterra. E disseram que, historicamente, ele foi o primeiro oriental que recebeu um beijo de cumprimento, assim, no rosto da rainha da Inglaterra. Ele foi lá justamente para receber a autorização, né, para poder publicar a Bíblia na Coreia. E ele fundou, né, a Sociedade Bíblica da Coreia. Então eu pedi ajuda dele para poder ajudar, né, no início da escola de missionários. E ele olhou para mim e falou, nossa, como é que você que pensou nisso? É uma ideia muito boa. Você pensou em algo que eu jamais imaginei. Mas, na verdade, não é que eu planejei aquilo. Deus continuamente me dava aquele coração. E ele, já que ficou tão feliz eu vendo a reação dele, eu pensei que ele ia me ajudar. Mas ele falou assim, olha, como você pode ver, eu já sou muito velho. Eu acho que ele tinha, naquela época, a idade que eu tenho hoje. E ele falou, se eu fosse 10 anos mais novo, eu gostaria de trabalhar com você. Mas eu sinto que eu não vou ser de ajuda pra você, eu vou acabar só te atrapalhando. Então, você toca esse projeto aí. Aí ele pegou um monte de livros de teologia e me deu. Desculpa falar isso, mas eu nem pude ler esses livros. Eu só trouxe um monte de mala pra casa, né? Eu fui pra Daegu, comecei o seminário lá, a escola de missionários, em 76. E eu não sabia como aquilo iria progredir. Por que Deus me fez criar aquela escola para missionários? Eu ficava muito satisfeito em pregar o evangelho numa pequena igreja. Mas Deus tinha o plano de estabelecer a nossa igreja em todo o mundo para as pessoas receberem a salvação. Então, quando eu orava, como é que eu orava para Deus? Naquela época, realmente não tínhamos comida, não tínhamos dinheiro. De vez em quando, depois do culto de domingo,
não tínhamos como aquecer a casa, estava frio, não tinha dinheiro, não tinha comida, e eu ficava tão desculpado com minha esposa que eu não queria nem voltar para casa. Eu ficava sozinho no salão de culto, eu trancava a igreja e ficava orando lá dentro. E no começo a oração era assim: Senhor, nos permita comida, nos permita dinheiro. Eu orava dessa forma. Só que depois de um tempo orando, eu sinto uma proximidade com Deus. E aí a minha oração muda. Senhor Deus, na Oceania tem muitas ilhas. Que tipo de roupa eles vestem? O que eles comem? Senhor, quem prega o evangelho para eles? Deus, por favor, permita nós enviarmos missionários a eles. Nos permita, por favor, ter uma emissora para poder pregar o evangelho para essas pessoas, para poder enviar missionários, para poder publicar livros. Então, depois que eu termino a oração, me sentia muito engraçado, né? O quê? Eu escrever um livro? Uma pessoa como eu? O que eu sei para escrever um livro? Uma pessoa como eu abriu uma missão. Como é que eu vou pregar numa emissora? Só que passando o tempo, Deus, ele concretizou tudo. Lógico que eu não pude estabelecer minhas próprias emissoras ainda. Mas ano passado, por exemplo, quando nós tivemos nosso evento de Páscoa, até então todos os anos nós fazíamos, né, o evento de Páscoa no ginásio esportivo de Kuchon, Sky. Mas devido à Covid-19, né, estávamos impedidos de fazer naquele evento. Então foi pela primeira vez que nós fizemos o evento online. Traduzimos para russo, chinês, teve o coreano, né, o inglês, francês e o espanhol. Traduzimos em 6 idiomas. E em todos os cultos, 2 milhões de pessoas participaram. Eu não consegui acreditar naquilo. Isso é de verdade? Mas era uma verdade. Aí nós tivemos, né, a nossa conferência de maio. E eu tive 11 momentos, né, de pregação de 90 minutos cada. E tantas pessoas escutaram aquela pregação. Eu não conseguia entender como aquilo era possível. 276 emissoras no mundo inteiro estavam transmitindo as nossas pregações. E tiveram transmissões que pararam no meio, só que os telespectadores começaram a pedir. No caso da Rede Brasil, por várias vezes fizeram entrevistas comigo. E as pessoas que viram a nossa missão, eles ficaram muito surpresos. E nós fizemos também a nossa conferência de outono. Em outono, 655 emissoras no mundo transmitiram também nossas pregações. Então, inúmeros países do mundo inteiro, né, escutaram a nossa pregação e todos ficaram muito chocados. Dessa vez, quando eu visitei os Estados Unidos, muitos líderes de grandes igrejas vieram me procurar, me conhecer. Ano passado eu fui para os Estados Unidos. No mês de março, mais ou menos, eu estava numa região ali do norte que utiliza o espanhol nos Estados Unidos. E eu me encontrei com um pastor, que era a primeira vez, e eu preguei na igreja dele. E quando eu terminei a pregação, ele começou a chorar. E ele se colocou perante os irmãos da igreja, os membros da igreja. E ele falou: irmãos, nós lemos as Bíblias, mas até hoje estamos afirmando que éramos pecadores. E por que nós vamos falar que não sabíamos esses versículos que diz que nós somos justos? Ele chorando disse isso. Novamente visitamos a igreja dele, depois de 1 ano mais ou menos. E todos ficavam muito gratos, muito tocados com a pregação. Muitas pessoas, sabe, ficam felizes, muito tocadas com a nossa pregação, não sabem como reagir. Eles ficam pensando: nossa, como é que nós não sabíamos disso? Como é que até hoje dissemos ser pecadores? Nós somos justos. Então, para poder agora dar uma base melhor para eles, começamos a escola de teologia. E hoje tem cerca de 8.400 pastores estudando conosco. Até eu acho que é uma mentira tudo isso. Agora, no mês de agosto, iremos começar uma nova turma. E estão, né, se inscrevendo novas pessoas.
Deus está, por meio de pessoas tão insensatas como nós, fazendo trabalho no mundo inteiro. Este ano também deveríamos ter feito o World Camp, mas não pudemos, por isso tivemos que fazer online. Só que jovens do mundo inteiro, por ter sido online, escutaram o evangelho, né, e receberam a salvação. Uma coisa que dói o nosso coração é que tinham ótimos irmãos que trabalhavam conosco, que pregavam o evangelho muito bem. Só que num certo dia, pregando o evangelho, realmente eram muito bons. Mas o que eles sentiram? Ah, que ele era o melhor. Então eles param de escutar o que eu digo. Eles fazem, parece que de propósito, ao contrário do que eu peço. Aí eu vou lá, faço comunhão com eles, eles não escutam. Eles se acham corretos, somente eles estão corretos. E assim, muitos partiram da igreja. Há um pouco tempo atrás, uma pessoa me ligou, uma pessoa que era da igreja. E ele falou, pastor, o senhor tem que se arrepender. Por quê? Ah, o senhor não tem muitos membros na igreja de Gangnam. Sabe por quê? Por quê? Porque o senhor corrompeu. Ele disse isso pra mim. E eu perguntei pra ele, quantos membros você tem na sua igreja? E ele não responde. Ele era ministro, ele parou de vir à igreja, é uma pessoa que fechou uma igreja. E eu, que tenho uma igreja com mais de 1.000 membros, ele fala, você está corrompido. Pessoal, ele tá são. Ele, que era um ministro que falhou por não ter membros, ele teve que fechar a igreja, ele me liga falando que eu estou corrompido. Aí eu perguntei, quantos membros você tem? Ele não tem resposta. Por quê? Ele fechou a igreja dele. Assim as pessoas ficam arrogantes, soberbas. E assim não conseguem mais ministrar, eles começam a ficar contra, eles começam a mentir, dizendo que eu, desviei dinheiro. Tem uma coisa que eu desejo. Porque não existe ninguém que não erre. Então eu perdoo essas pessoas. Eu peço, volte para a igreja. Pessoal, realmente o pastor Park desviou dinheiro? Dinheiro de quem? Quanto? Os promotores começaram a me investigar e não viram nada, né? E entregaram documento falso para me acusar. Fomos ao julgamento, eu fui inocentado. Porque eles estavam me acusando sem uma prova real e eles queriam me dar 9 anos de pena, mas já que o juiz viu que eu era inocente, não tinha nenhuma prova, eles foram demitidos. Os 2 promotores tiveram que deixar seu cargo. E mesmo assim as pessoas falam, ele foi inocentado porque ele pagou uma propina ali pro juiz. Como as pessoas podem afirmar isso? É incrível isso. Nossa, tá, eu paguei o juiz. E aí, ninguém sabe, né, que eu paguei pro juiz. É mentira, pessoal. E é assim as pessoas tentam falar mentiras. Mas o importante aqui, qual que é o maior pecado dentre as pessoas que receberam a salvação? É a arrogância. Quando nós vemos o livro de Provérbios, o rei Salomão falou palavras muito preciosas. Depois que ele passou por uma arrogância, ele estava com 1.000 mulheres. Você acha que ele decorou o nome de todas? É difícil. Uma pessoa como eu, que tem a cabeça ruim, para decorar 1.000 nomes é muito difícil. Eu acho que toda mulher que tinha um rosto normal em Jerusalém, ele fez de sua esposa. Ele se corrompeu. Mas pessoas como Davi, mesmo se tornando rei, continuou com humildade no coração. Sim, tiveram momentos de erro. Só que as pessoas, depois que recebem a salvação, começam a perceber certas coisas. Eles param de agradecer ao Deus que os salvou, que era um pecador, e ele pensava, não, mas eu sou bom. Onde há pessoa que é bom, que sabe as coisas como eu? Por isso, ninguém enxerga, mas ele tem aquela postura arrogante, ele começa a ser contra. As pessoas, Satanás faz as pessoas se tornarem assim. Hoje nós lemos em 2 Reis capítulo 6. Tem aqui, né, o que o discípulo de profeta diz, aqui no versículo 1.
Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que significa isso? Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Só que quando nós começamos a igreja, por exemplo, sempre é pequeno. Então, quando se diz estreito, não estou se referindo a um local. Ou seja, quer dizer que se aumentou a quantidade de pessoas, que teve o trabalho do evangelho, que as pessoas começaram a receber a salvação, ou seja, a igreja foi abençoada. E o que ele diz? No versículo 2, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Aí essas pessoas vão até o Rio Jordão, né? Eles começam a cortar suas vigas de madeira. Só que o que diz no versículo 3? Disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Só quando nós pregamos o evangelho, mesmo sendo ministro da mesma forma, tem níveis diferentes. Tem pessoas que começam a evangelizar, eles evangelizam muito bem. Só que quando começa a crescer espiritualmente, ele aprende a como educar, a como conduzir um irmão, né? E começa a crescer. Só que tem aquelas pessoas que começam da mesma forma, só que evangeliza muito bem, sabe? Dá um crescimento à igreja, educa. Existem, assim, níveis, né, diferentes entre os ministros. Então, evangelizar bem não é tudo. Então, por evangelizar bem, aumentou a quantidade de membros na igreja. Nossa igreja agora está pequena. Então vamos ali mover nosso lugar, vamos criar um novo lugar. Aí eles foram ali o Jordão. Vamos lá construir. É isso que está acontecendo aqui. Olha, estamos agora apertados aqui. Então basta irem. E uma pessoa diz: vamos chamar o Eliseu, o profeta Eliseu para ir junto. E os outros comentam, não, ele fica interferindo a gente, vamos fazer entre a gente. Pessoal, não é assim. Não é isso. O pastor Minchalim, né, ele está como presidente da nossa missão hoje. E a nossa missão está muito melhor, né, depois que ele passou a ocupar esse cargo. Se há uns 5 anos atrás eu tivesse morrido, eu acho que eu teria morrido com muita preocupação. Porque muitas pessoas receberam a salvação, mas os guias da nossa igreja não estavam muito bem estruturados, porque os missionários se acham muito bons, os ministros se acham muito bons. E naquela época eu pensava. Naquela época, os missionários, nossa, eu sou muito melhor que o pastor Oxo Park. E não era simplesmente um sentimento oculto neles, eles falavam isso. Essas pessoas não vão ter outro caminho a não ser partir da igreja. Tudo bem, então, viva bem sua vida. Mas saem, se dão bem? Nenhum. De várias formas eles querem ser contra, me criticar, falando que eu desviei dinheiro. E Deus nos mostra muito disso. Só que essas pessoas começaram a sentir a sua necessidade. Isso aqui, cortar uma árvore eu consigo fazer. Qual a necessidade do Eliseu ir junto? Qual que é o coração deles? Um deles tinha esse coração. Por mais que a gente vai cortar uma árvore, ter o servo de Deus ou não ter do nosso lado é diferente. Sim, ele está mais velho, mas nós precisamos dele junto conosco. Então, tem pessoas mais velhas, tem pessoas jovens. E aí a igreja tem essa estrutura bem construída. Só sendo sincero com vocês, se eu tivesse morrido há 5 anos atrás, acho que eu teria morrido com muita preocupação. Como será o futuro da nossa missão? Mudou muito de 5 anos para cá.
Agora eu já não tenho mais nenhum trabalho de tentar guiar minha missão. Agora eu prego a palavra, eu faço a conferência, eu estou livre para fazer essas coisas. E Deus ultimamente permitiu servos muito humildes. E quando eu vejo eles trabalhando, eles são muito mais superiores do que eu. São coisas que eu jamais poderia imaginar. E assim a nossa missão está pregando o evangelho em todo o mundo. Muitos cristãos do mundo inteiro estão tendo interesse em nós. Assim que voltamos dos Estados Unidos, nós tivemos uma coletiva de imprensa aqui em Seul e mais de 100 repórteres estavam ali presentes. E eles ficam muito surpresos, vendo tudo o que acontece na nossa missão. Eu sinto que a vontade de Deus, que o cristianismo do mundo se direcione para o evangelho. Deus está abrindo portas para isso. Então nós começamos a escola de teologia lá em Nova York. E está muito bom. Aí nós compramos um grande prédio em Springfield. E um dia, os responsáveis daquela escola eles me disseram: pastor, temos muitos pastores inscritos na nossa escola de teologia. Eu considero este lugar a minha terra natal. Pastor, por favor, utilize bem este lugar. A nossa cidade irá te ajudar. Então, essas pessoas, que são daquela cidade, são nativos ali, eles nos falaram isso de coração. Ali estamos utilizando para formar novos ministros, ter a nossa igreja, pregar o evangelho. Estamos continuamente fazendo isso. Deus está planejando muitas coisas que nós não sabemos agora, não sabemos direito. Como será que Deus vai trabalhar amanhã? O que vai acontecer depois da manhã? Mas Deus já está realizando as suas coisas. Aqui o machado caiu na água. Pessoal, vocês já trabalharam com machado? De vez em quando eu já fiz isso há muito tempo atrás, eu cuspia na mão e começava a dar machadada. Já que o ferro ali do machado é pesado, é fácil aquilo escapar, da madeira que o sustenta. Só que dá pra sentir que aquilo está escapando. Então a gente, bate assim no chão pra novamente aquilo se fixar e começa de novo. Ou seja, no caso deles, eram pessoas que não estavam acostumadas com esse trabalho. Eles nem tinham machado, eles pegaram emprestado. Então dá pra sentir, vai bater aqui, tá caindo. Só que ele vai e bate de novo. Então ele para, o certo é dar dar uma parada assim, bater no chão. Só que no caso deles não fizeram isso e aquilo escapou, foi lá, caiu na água. Muito profundo. E eles dizem: vamos tirar isso da água logo antes do Eliseu ficar sabendo. Vamos fazer entre a gente aqui. Eles não tinham coração de depender do servo de Deus. Não tem o que falar pro Eliseu, o machado ter caído ali. Basta a gente resolver. Por mais que seja profundo, acho que não foi a mais de 5 metros, né? Mas eles falaram, Senhor, nós pegamos isso emprestado. Aí Eliseu pegou aquela madeira, jogou e o negócio flutuou. É inacreditável, pessoal, mas Deus faz assim. Só se não for Deus, não é possível fazer isso. Só se não fosse Deus, como é que pecadores sujos como nós poderíamos ser limpos? Não faz sentido. Mas Deus trabalha dessa forma. Então, vendo tudo o que tem acontecido, eu fico muito grato perante Deus. Pessoal, quando eu penso em tudo que aconteceu nestes últimos anos, eu fico muito grato perante Deus. As coisas que estão acontecendo em Gwangju também. O mundo inteiro está crescendo rapidamente no Evangelho. E eu vejo as pessoas com um coração humilde, sendo pastores. Os pastores da nossa missão cresceram muito.
Agora eu não preciso mais ficar tomando conta da missão. Eu faço particularmente agora conferências, né, conduzindo as pregações aqui da igreja. Os pastores estão conduzindo muito bem a nossa missão. O pastor Kim Gi-sung aqui também, responsável em Gwangju, está muito bem, está muito gracioso. Ele falou que encontrou por 1 hora, né, o presidente de Quênia. Só nós fomos ao Quênia, o pastor Kim Gi-sung foi ao Quênia, né? E nós estamos trabalhando lá, atuando nas penitenciárias ali em Quênia. E ele recebeu patrocínio de uma empresa lá. E ele instalou televisões ali dentro da penitenciária. Então, geralmente não se tem TVs em penitenciárias. Eles ficam muito curiosos em saber o que está acontecendo no mundo. E pela TV nós podemos saber, né? E as pessoas presas ali gostaram muito da TV. Que eles não tinham tempo como ver TV, mas eles tiveram a TV. E depois começaram a colocar aula de teologia ali. E dentre os presos ali, tem aquelas pessoas que têm aquela sentença de morte. Ou seja, são pessoas que estão decretadas a morrerem ali na prisão. Eles não vão sair mais. Então o pastor Kim Gi-sung pregou o evangelho para essas pessoas. Eles receberam a salvação. E eles começaram o estudo bíblico por meio daquela TV. E hora a hora eles estavam tendo aquelas palestras, aquelas pregações. E eles gostaram muito. Pessoal, sabe como que é? Esses sentenciados à morte, né? Eles meio que têm uma posição lá em cima. Então, as pessoas que estão ali, que têm tempo determinado, eles têm certo medo dessas pessoas, né? E geralmente eles tratam muito mal. Eles são muito cruéis também. Só que depois que essas pessoas sentenciadas à morte receberam a salvação, ficaram muito bons. Então, dentro da penitenciária, o pastor Kim Gi-sung fez a imposição de mãos, estabeleceu pastores ali, entre essas pessoas que eram sentenciadas à morte. E esses que agora são pastores, eles têm essa certa autoridade entre os presos, e ele chama, ei, vem aqui. E ele começa a pregar o evangelho e as pessoas recebem a salvação. E o secretário do presidente escutou sobre isso. E ele disse para o presidente. É o presidente Uhuru Kenyatta de Quênia. E esse presidente chamou o pastor Kim Gi-sung. Conversaram por 1 hora, né? O que o pastor Kim Gi-sung explicou para ele o trabalho. E as pessoas, né, tiveram uma transformação tão grande no seu coração. E as penitenciárias do Quênia mudaram muito. Antigamente tinha muita criminalidade ali dentro, era muito perigoso. Mas, né, a secretaria responsável pelas penitenciárias, eles falaram, não ensine somente para os presos, mas ensine também as pessoas que trabalham ali, os carcereiros. Não sei, cadê o pastor Kim Gi-sung aqui, mas depois eles falaram, por favor, ensine a educação emocional também para os funcionários públicos. E nós convidamos algum primeiro time, né, que vieram para a Coreia. E todos que estão acompanhando isso falaram que é muito bom o nosso conteúdo. E o presidente está abrindo caminhos para a gente continuar a pregar o evangelho. Então, muitas pessoas no mundo estão aceitando a nossa educação emocional. No ano passado, no começo do ano passado, eu fui para 4 países na América do Sul, encontrei com 4 presidentes. Encontrei com 4 presidentes ali. E os 4 receberam a salvação. E eu expliquei, né, sugeri começar a educação emocional. Eu falei, presidente, é muito difícil eu encontrar com o senhor continuamente. Então, por favor, nos contacte, dê uma ordem ao ministro da Educação para que ele possa trabalhar conosco a fazer esses trabalhos de educação emocional. Então, nós iremos, junto com o Ministério da Educação, fazer esses trabalhos. Então, o presidente, né, ele comunicou aos ministros da Educação. Estamos terminando o nosso material agora. E nós não tivemos que adiar um pouco devido à pandemia. Mas alguns dias atrás, teve a celebração da independência do Peru.
E um dos eventos que eles fazem nessa comemoração é uma celebração entre pastores, né? Eles pediram para eu pregar naquela reunião de pastores. Então, naquele dia, estavam reunidos os líderes religiosos do país para celebrar assim, a independência do país, e eles me colocaram como preletor principal para os pastores. Eu preguei por 1 hora. Né? O governo do mundo inteiro está pedindo esse tipo de trabalho assim para nós. Depois que eu conheci o jovem chamado Andy, ensinei a ele como pensar profundamente, como ter autocontrole, sobre como compartilhar o coração, sabe? Depois que eu ensinei isso, a vida dele mudou. É uma vida muito abençoada. As pessoas são transformadas, melhoram muito. É muito gratificante. Então, quando nós servimos o Senhor dentro do Evangelho, dentro da igreja, existe aquela vida centrada em nós. Ah, a gente está aqui na água, a gente só pegar isso aí, não precisa levar o Eliseu para aquele Eliseu. Só mesmo que se tornem grandes trabalhadores do Evangelho. Eles precisam de uma pessoa que o guie espiritualmente, precisa da sabedoria dessas pessoas. Nesse caso, Eliseu fez com que aquele machado novamente flutuasse. Se isso não tivesse acontecido, como eles teriam recuperado o machado? Eles poderiam ter caído na água, poderiam ter tido algo mais grave. Só que se pensarem, qual a necessidade de falar para Eliseu que o machado caiu? São pessoas que têm um coração distante de nós. Tem que falar até essas coisas. Começa a viver dessa forma. Só que aqui nós vemos essa igreja que está crescendo rapidamente, que está ficando pequena porque tem muitos membros. É muito agradável de ver. Só que se nós vermos aqui no capítulo seguinte, né, indo no capítulo 7, o rei de Israel, mesmo estando com seu povo sofrendo devido aos sírios, ele não cria em Deus. Então o que aconteceu ali com os sírios? Eles estavam rodeando, né, a cidade de Samaria, ali em Israel. E os israelitas fugiram, se trancaram ali dentro da cidade, só que não tinham como plantar e colher ali dentro, estavam morrendo de fome. Então, se o rei fosse uma pessoa que pensasse um pouco, ele poderia pensar, nossa, Eliseu sempre nos ajudou nas nossas dificuldades. Então, dentro dessa dificuldade, o que será que Eliseu está fazendo agora? Ei, tragam Eliseu para cá. Vamos orar para Deus para ver o que ele acha bom fazer. Só que o que o rei disse? Que pelo fato de Eliseu estar vivo, ele estava recebendo ainda maior castigo. Só ele não enxerga o seu erro, ele está culpando Eliseu. Então as pessoas que não têm fé vivem dessa forma. Só tudo é o erro do guia? Não. Então Eliseu diz: amanhã, a estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Dentro da nossa missão, estão crescendo trabalhadores muito preciosos. Entre os seminaristas, né, que estão aqui, dessa vez entrou o filho da irmã Park. Disseram que ele fala muito bem o chinês. E para ganhar dinheiro, ele aprendeu pintura. Ele estava lá trabalhando em estaleiros, né, pintando barcos. Ele quase não fala. E eu também fiquei quieto, né? Só que um dia eu perguntei, por que você não conversa bastante? É bom nós expressarmos nosso coração. E ele se expressou de uma forma incrível. Pessoal, tem muitas pessoas, dentre os jovens, né, dentre os irmãos mais jovens, que realmente amam a Deus. Só que também, pelo contrário, tem muitos que seguem a carne. Então, aqueles que não conseguem, assim, dominar o seu coração, não tem como evitar de
por um sentimento, acaba se entregando à carne e seguir para o mundo. Então, se não for pego ali por Jesus, a pessoa vai viver conforme o seu pensamento, conforme a sua cobiça, né, os seus desejos. E muitos jovens estão vivendo assim. Só que realmente quando eu vejo, dentro da nossa missão, tem realmente muitos servos preciosos que realmente se dedicam para pregar o evangelho. Lógico que eu não posso generalizar. Eu dei o exemplo do meu sobrinho. Também falei alguns membros da minha família. É porque são pessoas que eu posso citar com facilidade. Mas fora eles, realmente existem muitos servos de Deus que estão servindo a Deus de uma forma muito preciosa. E depois que isso tem acontecido na nossa missão, quando chegam essas pessoas que são contra a gente, que saem, começam a falar de mentiras sobre a nossa. Antigamente isso trazia muitos problemas. Mas agora, esses irmãos, esses pastores preciosos, né, trabalhando em cada região de uma forma tão preciosa, está dando crescimento às igrejas. E hoje nós estamos nos posicionando como uma missão global e todas as igrejas no mundo inteiro querem aprender de nós. Estamos como uns aqui, unidos. Uma vez eu visitei San Antonio e teve ali, né, uma reunião de líderes cristãos. E quando eles nos viam, sabe, eles prepararam o melhor hotel, eles prepararam tudo para nós. E nós tivemos um culto e fizemos uma conferência ali nas igrejas deles. E eles ficaram muito gratos. Já que era voltado para pastores, não foram muitas pessoas, mas eles ficaram muito gratos escutando a palavra. Só nós pregando o evangelho é algo muito precioso. Muitas pessoas no mundo dizem ser pecadores, mas por meio da Bíblia descobrimos que nós somos justos, que recebemos a graça de sermos justificados. Então nós temos que ter humildade no coração. Se nós sentimos que somos bons, se nós ficamos arrogantes, é muito fácil deixarmos de viver uma vida relacionada a Deus e ir para a corrupção. Então essas palavras que diz aqui em 2 Reis capítulo 7, está falando sobre o quê? Para que nós possamos ter um coração humilde de pensar no Senhor. E assim no capítulo 7, o que o rei fez aqui? Enquanto estiver vivo Eliseu, é certo que eu receberei castigo. Eliseu o protegeu por várias vezes, né, o salvou, mas ele não consegue enxergar isso. Então Eliseu diz: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-ão aqueles de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas o que diz ali o capitão do rei? Por mais que o Senhor abra janelas no céu, como sucederá isso, né? E Eliseu diz: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Só hoje nós estamos vendo uma vida muito abençoada. E são muitas pessoas que não conseguem participar juntos, estão de fora. É muito penoso. Eu espero que todos se arrependam e voltem para nós. Realmente, se voltarem, eu tenho um coração de esquecer tudo o que passou e estabelecê-los novamente para pregar o evangelho. Nós, com frequência, pensamos: eu evangelizei bem. Por mim, da vez passada, 6 pessoas receberam a salvação. Então, quando tem esse tipo de sentimento, eu posso ficar arrogante com isso. Só que não fui eu, foi a graça do Senhor. Mas, no meu coração, estou dizendo que eu fiz isso. Se nós tivermos essa humildade, vocês se tornarão cristãos muito mais maduros, né?
Só que se vocês, eu sou bom, né, se achando muito superior, começar a desprezar os outros, começarão a criticar os irmãos, Deus não se agrada disso. Por isso na vida dessas pessoas não tem esperança. Que nós, por um longo tempo, possamos viver com humildade no coração, por mais que se torne um grande servo, que tenha um grande trabalho de Deus em nossas vidas, que nós possamos viver com humildade no coração, amar o Senhor, dar crescimento a essa igreja. Eu estou em Gwangju agora, mas eu quero preencher toda a Coreia como o país do Evangelho. Os Estados Unidos e o mundo inteiro agora está voltando para o cristianismo, para o Evangelho. Alguns dias atrás, o pastor Jong Park me mandou uma mensagem. E ele disse que 49 emissoras, né, americanas querem transmitir nossos conteúdos. Já tiveram alguns lugares que já foi acertado todas as coisas, né, estão em transmissão já. E em algumas outras emissoras estão já com a programação em aberto, então quando terminar eles vão colocar nosso conteúdo. Deus abriu caminhos dessa forma para que os americanos possam escutar o Evangelho. É muito gratificante. Tá certo? E uma coisa que eu quero falar. Só os missionários são muito falhos. Então, se possível, pode ser até as irmãs casadas. Só vamos viver para o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho em todo mundo. Pode ser um vovozinho já, pode ser um jovem. É necessário pessoas que estudaram bastante, também aqueles que não puderam estudar muito. Não precisamos viver segundo este mundo. Que nos tornemos em um pregador do Evangelho que viva com o Senhor e que por mais que nós não possamos ir pessoalmente a um país, vamos orar, por exemplo, minha mãe está passando dificuldade, então vamos orar por eles. E assim, espero que grandemente se manifeste a obra de Deus. Realmente, aos irmãos da igreja de Gwangju, eu agradeço muito. Pessoal, vamos preencher Gwangju pelo Evangelho. Com um coração humilde. Se vocês sentirem seus corações, eu estou fazendo bem, quando sentirem nessa arrogância, como o rei Saul, como foi com Salomão, vocês irão se corromper, serão destruídos. Então vamos depender de Deus, com um coração humilde. Vamos agradecer ao Senhor que nos salvou por causa do Evangelho. Vamos viver pelo Evangelho. E que por muito tempo, espero que vocês possam viver compartilhando a alegria do Evangelho. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Satanás é muito sagaz. E quando nós sentimos que estamos fazendo algo, ele já coloca uma arrogância dentro de nós. E muitas pessoas, infelizmente, têm carregado esta arrogância. E estão vivendo com isso dentro do seu coração. Que o Senhor possa dar arrependimento a eles. Também que nós possamos orar por esses irmãos. Que o Evangelho seja pregado por todo mundo. E que todas as pessoas possam receber a salvação como nós, viver em alegria. Agradecemos por este momento abençoado. Pedimos que a sua graça possa estar grandemente no Evangelho e que toda a cidade de Gwangju possa voltar para o Evangelho. Foi muito... Nos estudos bíblicos, não estejam somente os irmãos fazendo estudo bíblico na casa das pessoas, mas que o Senhor possa ir junto, conduzi-los. Que o Senhor possa agraciar o seu servo. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.